Se você quer saber mais sobre o tema hipertrofia e todas as alterações que ocorrem no corpo com a prática do treinamento de força, fica com a gente nesse vídeo. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para que você possa receber todos os conteúdos sobre o treinamento de força. Professor, você já viu aquela aluna que chega em você e fala: professor, eu não vou treinar braço porque eu tenho muita facilidade. Sem sombra de O dúvidas. meu braço cresce muito fácil, eu ganho muita massa, então eu não vou treinar braço. Quem é que não está do outro lado que já não viu isso também, né? Depois você passa um tempo para definir. Definir? Para definir mais. Para definir mais. Bom, galera, brincadeiras à parte, a gente veio trazer aqui o tema de hoje, hipertrofia. Vamos abordar aqui alguns aspectos, né, e fatores que são extremamente importantes e relevantes aqui dentro desse tema hipertrofia, que é um tema muito assim debatido. Você vê muitos especialistas, muitos profissionais da área debatendo sobre o tema, né? Porque muitas pessoas, muitos frequentadores de academia têm como principal objetivo a hipertrofia corporal, né? Eu quero crescer, eu quero um bíceps maior, peitoral maior, mas é importante para nós como profissional explicar um pouquinho mais sobre esse processo e algumas condições, pode-se dizer dessa forma, que vão favorecer esse aumento da célula muscular, né? Essa hipertrofia da célula muscular. A gente trouxe algumas anotações, pessoal, que são aqui tiradas de estudos, não é nem eu e nem o Rodrigo que fala, a gente sempre costuma falar isso, é tirado de estudos. E a gente pensar no processo de hipertrofia corporal, é muito importante a gente pensar na questão dos biotipos, né? A gente escuta falar sobre endomorfo, ectomorfo, mesomorfo, que de fato tem ali a sua relevância no processo de hipertrofia corporal, mas a gente tem que pensar também na questão da individualidade biológica. A gente vê muitos atletas aí, o pessoal pensa muito na questão do fisiculturismo, né? A referência, né, eu acredito, para muitos de hipertrofia, né? Pensando em hipertrofia corporal, é o fisiculturismo. Mas assim, a grande questão aqui, a gente pensar em todos esses fatores que vão corroborar para que esse indivíduo tenha ali um aumento expressivo nos índices de hipertrofia corporal, é a individualidade biológica. Para mim, eu posso ter uma resposta X com uma prática de treinamento de força, e o professor Rodrigo tem uma resposta Y com a prática de treinamento de força. O mesmo treino para pessoas diferentes geram adaptações diferentes, né? Então, o fato de você ter o mesmo programa de treino com o mesmo volume e intensidade prescrito para o Ricardo e prescrito para mim, teremos adaptações diferentes, teremos ganhos diferentes. Além de todo o fator genético, tem outros fatores ainda que o Ricardo vai falar. Acho que você comentou essa questão da aluna, acho que um ponto muito importante é falar também daquela questão de muitas pessoas, né, a gente já presenciou fazendo isso daí a gente se refere aos alunos, pessoal. Vou ver o treino lá que está lá na rede social para poder fazer aquele treino, porque aquele cara faz aquele treino e vai ficar daquele tamanho. Não é desse jeito que funciona. Ele tem que pensar aí na questão, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas também a questão do estado de treinamento, o nível de treinamento na qual esse indivíduo se encontra. Muitas vezes as pessoas vão lá e retiram aquele treino de lá e não conseguem realizar o treino, porque não é o treino para a carga, a intensidade, né? A gente pensa em volume e intensidade. A gente fala muito do ponto ótimo, né, de treino. Igual em cima disso que você falou, existe sempre um ponto ótimo para cada pessoa, né? Mas a partir do momento que ela extrapola esse ponto ótimo, você está jogando mais sobrecarga em cima daquela estrutura que não está adaptada para fazer aquele volume, aquela intensidade de treinamento. E eu posso pensar assim: se eu chegar até meu ponto ótimo, se eu fizer mais do que isso, eu vou ter resultados melhores? Não terá resultados melhores. Muito provavelmente igual ou pior do que se você fizesse somente aquilo que o seu corpo suporta. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa sequência de 3 vídeos que a gente vai falar sobre hipertrofia. Eu acho que essa questão aí recai sobre a questão do treinamento, né? É muito importante saber dosar essa questão volume e intensidade, que a gente sabe que é completamente inversamente proporcional, né? A gente sabe que não tem como um acompanhar o outro da mesma forma, não dá para seguir com uma periodização deixando os dois ali no mesmo estágio. Pessoal, a gente pensar em fatores externos, né, para a hipertrofia, é muito importante a gente falar que fatores externos dependem também, claro, da questão ambiente, né, a gente pode colocar assim, o ambiente, a gente pensar em condições
climáticas, pode se dizer dessa forma assim, a gente pensar no desgaste do dia a dia desse indivíduo aí, quanto que ele se desgasta, vamos pensar numa rotina comum de um indivíduo que vem até a academia treinar. Como que é o trabalho desse cara? Ele trabalha num serviço que ele se desgasta no que diz respeito a carregar muito peso, é muito quente, ele consegue beber muita água? Não. Então ele já vai alterar o cenário. Dorme, né? Mas até a questão do trabalho já vai alterar até o rendimento desse indivíduo lá na sessão de treino diária dele. Isso deve afetar diretamente o volume de treino dele, né? A quantidade que esse indivíduo vai suportar. Exatamente, porque se pensar que esse indivíduo trabalha o dia inteirinho carregando peso, aí você vai passar, aí automaticamente você já vai ter que alterar esse programa de treino desse indivíduo, você não vai conseguir seguir à risca o que ele está pedindo, você vai ter que trabalhar ali e tentar ajustar aquilo para a realidade dele. Então o fator, a gente pensar clima e o ambiente em si, pensando até na rotina de trabalho desse indivíduo, vai alterar. Porque a gente vê alunos que chegam até aqui, a gente vê isso aqui no Instituto Corpo e Movimento, que chega sem condições praticamente que nenhuma de treinar, está extremamente exausto. Como que eu vou adaptar esse programa de treino pensando em ele ter uma boa resposta de hipertrofia? Fazer ele sair bem daqui também, né? Fazer ele sair bem e alcançar o objetivo dele, né? Então ele tem essa questão climática, se ele se desgasta, se ele bebe, se é muito quente, bebe muita água. A questão, a gente pensar alimentação. Alimentação é um ponto que a gente bate muito nessa tecla, né? De pensar em fator externo, porque depende de alguns fatores externos, até a questão da classe social, qual é a classe social na qual esse indivíduo se encontra, a facilidade que ele tem para poder ter acesso a todos esses alimentos que vão fazer com que ele tenha ali o nível de hipertrofia que ele quer. A gente sabe que é difícil, né, para muitos manter ali aquela alimentação regrada, dia após dia, todos os 30 dias do mês ali, é muito difícil manter. É um fator nutricional e um fator importante que o professor Rodrigo colocou aqui, que é a questão do sono. Então pensa, ambiente, pensando desde a casa desse indivíduo até o trabalho, a gente pensar na alimentação e pensar no sono. Muitas vezes esse indivíduo chega em casa e não consegue dormir, passar a noite em claro. E a gente pensando que muitas dessas reações que estão ligadas ao processo de hipertrofia, elas acontecem no período do sono. Noturno, no período do sono. Produção hormonal, né? Exatamente. Então, pessoal, pontos que são importantes aqui, que tem que ser levado em consideração aqui nessa questão do processo de hipertrofia corporal. O professor Rodrigo vai falar um pouquinho mais agora, ele vai fazer um comparativo muito bacana, até pensando nos níveis de hipertrofia, né? A gente pensar no ser humano e pensar nos níveis de hipertrofia e algumas modalidades também. Se a gente pegar 3 modalidades diferentes que a gente utiliza bastante dentro da nossa metodologia, né? Que é o levantamento de peso olímpico, o powerlifter e o bodybuilder. Então são 3 modalidades no qual eu posso pôr aí o levantamento de peso olímpico. O atleta tem 2 movimentos, né? O arranque e o arremesso. A gente fala muito isso aqui no nosso canal. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, procurem vídeos aí no nosso canal, tem muito vídeo falando sobre isso para vocês se aprofundarem um pouquinho mais. Mas a gente vê que atletas de levantamento de peso olímpico têm sim uma grande quantidade de massa muscular devido ao seu trabalho de força específico realizado. Ele não realiza muito volume de treinamento específico, se a gente for pensar na literatura, específico para hipertrofia, 8 repetições, 10 repetições, porém a gente pode ver que ele também tem um processo de hipertrofia muito alto, e até muitos atletas que existem aí na atualidade competem até no fisiculturismo. Sim, e com certeza. Tudo vai depender do quê? Da alimentação, do objetivo principal desse indivíduo, se é realmente fisiculturismo, se é o levantamento de peso olímpico, uma série de fatores que a gente deve avaliar. O powerlifter, que é aquele atleta que deseja levantar maior peso possível em agachamento, supino e levantamento de terra. Você vê também que ele tem uma grande quantidade de massa muscular. Por quê? Porque ele tem um estímulo mecânico natural ali do exercício específico. E se a gente pensar no bodybuilder que é o atleta que busca, na verdade o atleta busca ter uma simetria corporal, aumento de volume muscular, e ele compete visando esse objetivo específico, o volume muscular, a simetria, toda essa questão. E o treino do bodybuilder geralmente é diferente. O treino do bodybuilder geralmente é mais repetições, uma carga, um peso volume, total né? menor, o peso menor, mas o volume de treino bem maior
do que atletas de levantamento olímpico e atletas de powerlifting. Até porque também a gente vê na rotina de treino de bodybuilders, né, e levando mais para o lado do fisiculturismo, a utilização de muitos métodos também, né? As variações de métodos para não deixar o corpo, questão de adaptação, né? Vamos utilizar essas variações e até que ponto isso realmente é benéfico, até que ponto isso realmente é eficiente para todo mundo. A literatura ainda não chegou num consenso, não existe estudo que fala, é melhor, é pior utilizar métodos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Se vai gerar mais hipertrofia, né? Se vai gerar mais hipertrofia. Eu faço o método X, Mega Blaster, método X lá, vai gerar mais hipertrofia. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas já fizemos uma live aqui comparando o treinamento de força tradicional, né? E a utilização de alguns métodos que tem comprovação científica desses métodos. E muita gente pega muitos... E é eficiente realmente, né? Tem alguns livros de literatura que tem, na nossa área, área acadêmica, que tem muitos métodos, mas a comprovação científica, né, ali... Pouca validação científica. Exatamente. Né? Então tem que ser levado em consideração isso também. Então, pessoal, são 3 pontos importantes que a gente pode pensar na hipertrofia, né? Que é a tensão mecânica, o dano muscular e o estresse metabólico. Tá? Então são por essas 3 vias que gera a hipertrofia. O estresse metabólico, a gente sabe que a utilização dos métodos de treinamento ali na musculação, do treinamento de força, da musculação tradicional, né? Drop set, B7, tem uma série de métodos que a gente pode utilizar e que a gente deve pensar muito bem se realmente aquilo é eficiente ou não, né? Como a gente falou, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. A tensão mecânica basicamente é você utilizar aquela carga e realizar um movimento que você já tem a tensão mecânica. A grande questão é variação de método, que a gente pode utilizar com menos intervalo, mais repetição, a gente está dando um estresse metabólico um pouco maior. Mais peso, menos repetições, intervalo de descanso maior, o estresse mecânico acaba sendo maior. Tá? Basicamente essas diferenças dos 2 métodos. Rodrigo, o que é melhor? Fazer um ou fazer outro? Não existe comprovação de eficácia entre os dois, de melhor eficácia entre os 2 métodos, tá? Então o ideal se você quer realmente o processo de hipertrofia, ganho de massa muscular, ali, seu aluno já é extremamente avançado, utilizar essas variações de métodos, né, de estresse mecânico, de estresse tensional, né, e de estresse metabólico, para poder estimular um ganho aí eficiente nesse atleta, mas não tem estudo que comprove a eficácia superior de um método ou de outro método. Professor, eu acho que um ponto muito importante também a gente ressaltar aqui é a questão da adaptação neural, né? A gente falar sobre, se quiser complementar esse tópico falando sobre esse mito vou hipertrofiar com 3 meses eu vou ficar enorme. Isso não existe, a gente sabe que a gente escuta isso, a gente ouve falar isso daí e é mentira, isso não existe. Vai haver ali uma adaptação, a gente pensar em alterações morfológicas e funcionais, a partir do momento que você iniciou a prática do treinamento de força, essa célula muscular ela tem que se adaptar, àquele estímulo que está sendo oferecido para ela. Ela está vencendo um torque externo. E para ela vencer esse torque externo, ela vai ter que... Aí entra toda a questão das pontes cruzadas, a questão da miosina, actina e tudo mais, que aí vai ficar para outra live. Mas não é o suficiente, esse nível de hipertrofia não é o suficiente para você olhar e falar, poxa, professor, você aumentou, você tá grande, não é, professor? Nos primeiros 3 meses de treinamento, galera, praticamente não tem hipertrofia. Existe hipertrofia, mas é muito pouco comparado com a adaptação neural, né? A adaptação neuromuscular. A adaptação neuromuscular nada mais é do que você aprender a contração muscular e ter uma sinergia, né, entre músculos também, não somente com a fibra muscular em si, mas entre os músculos que estão sendo utilizados para aquela tarefa. A gente fala muito sobre isso quando falamos em treinamento funcional, melhora da capacidade funcional. Então a gente tem aquela coordenação intramuscular e intermuscular, né, que é entre os músculos para realizarem determinadas tarefas. Tá? Então nos primeiros 3 meses a pessoa ganha mais força devido às adaptações neurais. E após o 3º mês, o ganho de força é prioritariamente em cima do ganho de massa muscular. Tá? Então a gente tem esses 2 pontos. Primeiros 3 meses adaptação neural, depois disso você começa sim a ver uma adaptação hipertrófica mais positiva. Não que após os 3 meses você não vai ter adaptação neural, não. Você vai ter uma baita adaptação neural, principalmente dependendo do treino que você for fazer.
Então, quanto mais avançado você é no treinamento, você começa a fazer um treinamento de força mais específico, né? Treinamento com mais peso e menos repetições, você está tendo um estresse neural maior. Até mesmo no treino de potência, você está tendo um estresse neural maior. Então, tudo isso a gente deve avaliar. Mas isso é lá na frente, a hora que a pessoa está muito avançada, depende muito do objetivo e uma série de coisas. O estado, né? O estado de treinamento da pessoa. Na qual a pessoa se conhece. Eu acho que é importante de falar de fatores, questão biotipo, questão do ambiente, fatores externos de nutrição. A gente comentou no início do vídeo e falou sobre a questão hormonal. E, pessoal, a gente aqui não está querendo nem falar isso, nem falar aquilo, nem nada. A gente fala a nossa opinião aqui do Instituto Corpo e Movimento, que a gente sabe que junto com toda essa questão, né, do mundo das academias, do treinamento de força, a gente sabe que tem, normalmente quando os alunos começam a praticar o treinamento de força, tem aquela pressa, aquela ansiedade de querer, eu quero hipertrofiar logo, e infelizmente acaba, né, optando ali, fazendo a escolha de fazer o uso de algumas substâncias que não são ilícitas para poder agilizar esse processo de hipertrofia corporal. Pessoal, mais uma vez, eu não estou falando que eu sou a favor, eu não vou dar minha opinião também, que acho que o João também não vai dar a opinião dele aqui, é só a gente falar o que a ciência fala, né? A gente tem que pensar que para tudo a gente tem que ter um acompanhamento de um profissional. Se esse indivíduo fez ali um exame e está constatado que ele tem uma carência hormonal, a gente tem que pensar em hipertrofia, testosterona e GH, né? Vamos pensar dessa forma. Ele precisa de uma reposição, ele que vai até o médico e faça ali essa consulta com o médico vai orientar ele da melhor forma possível. A gente vê que tem muitos casos que acontece da pessoa, vou fazer com o amigo, do amigo que indicou, e não é assim que funciona. A gente sabe que tem que ter os profissionais para poder orientar, né? E não correr o risco, né, professor? Além disso, da questão de você ir ao médico, a gente dá aqui uma orientação antes de você ir diretamente ao médico, mas obviamente que é super importante você fazer toda essa avaliação, de avaliar quanto está a parte hormonal, né, testosterona e etc. Mas um ponto importante é você levar em consideração por que essa testosterona está baixa ali no seu corpo. Então, o cara foi lá no médico, fez o exame da testosterona, certo, deu baixa a minha testosterona, o que eu vou fazer agora? O que muitos médicos fazem? Vamos simples, pega aqui, testosterona, vamos repor essa testosterona aí. Pessoal, por que você está com falta de testosterona? Por que a testosterona está baixa? Será que você está muito estressado? Isso é um ponto que vai gerar a baixa da testosterona. Será que você está dormindo muito pouco? Esse é outro ponto que vai gerar a baixa da testosterona. Será que você está treinando? Você está treinando? Não estou treinando. Então é claro que a testosterona vai estar baixa. Voltamos nos primeiros fatores que vão contribuir para o aumento da massa muscular. Você vê que tem total ligação. Sim, exatamente. Total ligação. Então, a gente tem que pensar primeiro, não em tratar somente o sintoma, vamos tratar a causa. Por que isso está acontecendo? É sono? É alimentação? Então é muito fácil eu ir no médico e passar ali uma receita de testosterona, eu vou ganhar massa muscular mais rapidamente. Mas será que se você não tratasse a causa daquilo, seria muito mais eficiente para os seus resultados e até mesmo para a saúde? Então esse é um ponto que a gente deixa aqui para finalizar esse vídeo, né? Exatamente. Pessoal, vai ter a segunda parte e a terceira parte desse vídeo aqui. E iremos trazer mais informações, acredito que muito relevantes para vocês sobre o processo de hipertrofia. Claro que em 3 vídeos não dá para falar tudo, é muito complexo essa questão do processo de hipertrofia, mas a gente vai tentar fazer o máximo possível para vocês. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Até a próxima.